Oi, eu sou a Cris Dalmoves, diretora criativa da Cosmopolitan. A gente está aqui ao vivo hoje no mais um live do Facebook com a Brenda Fukuta, que é jornalista, tem um site sensacional que, se vocês não conhecem, meninas, tem que conhecer, chama mulheresincríveis.org. E a Brenda vai fazer uma aula na Academia Draft, que é um outro site que vocês também devem conhecer, que é muito sensacional, que é o projetodraft.com.br, eu acho, mas Projeto Draft no Google, que é um guia rápido para não ser um imbecil com as mulheres. Brenda, conta um pouco o que é essa história deste guia rápido. É uma aula rápida, né? É uma aula que não pretende ser chata, a gente não quer ser uma professora desse assunto, mas o que eu pretendo fazer ali? Com tudo que eu tenho estudado, aprendi nesses últimos 3 anos, entrevistando jovens, falando com ativistas do novo feminismo, que são as meninas que nasceram dos anos 80 para cá, então as feministas da geração Y e até da geração Z, que são as adolescentes, né, que estão hoje fazendo coletivos nas escolas. O que eu quero com tudo isso? Ajudar quem ainda não aterrissou no século XXI e não está entendendo o que acontece. Por que as meninas estão indo para a rua? Por que as mulheres estão pedindo coisas que antes elas não pediam? Por que elas estão reclamando de cantadas que elas aceitavam na boa antes, né? Então, o que eu pensei ao ser convidada pelo Adriano Silva e pela Lu Ferreira, da Academia da Draft, academiadraft.com, sem BR, a gente pensou em montar uma aulinha para dar uma atualizada nessas pessoas, tanto homens quanto mulheres, para que eles possam entender a nova etiqueta, né, de relacionamento entre homens e mulheres, que não é nada mais do que uma etiqueta com mais respeito pelas mulheres. Um marco civilizatório, né, Brenda? Exatamente, mais ou menos isso. Exatamente. Porque, Brenda, tem uma dificuldade que eu acho, a gente fazendo uma revista feminina, e principalmente uma revista como a Cosmo, que tem um histórico que você conhece super bem, que é uma revista que durante muito tempo falou e fala sobre sexo e tem no DNA da marca sexo, e a gente gosta de sexo, e eu tenho sempre uma conversa quando vou contar um pouco do que é a marca, que é assim: a gente pode ser muito sexy, mas não pode gostar de sexo. Se a gente faz uma besteira, o primeiro dia que você chega mal-humorada no trabalho, você é uma mal comida. Então, assim, existe uma dicotomia aí, uma história de como é que a gente faz para equilibrar a relação, calibrar as relações, porque a gente tem um problema, acho que, de relação aí, que é quando, por exemplo, a gente fala assim, todos os caras são potenciais estupradores, diante do que aconteceu agora, o que vem acontecendo, o terceiro estupro hoje aparecendo coletivo no Piauí, enfim, é um assunto espinhoso e difícil mesmo. Uhum. Mas a primeira coisa é o cara, assim, em vez de o cara se colocar no lugar da mulher que tem medo de andar na rua. Aquele susto que a gente tem, por exemplo, quando tem que pedir para um amigo levar no carro, quando você estaciona teu carro. A gente fez uma matéria até na Cosmo falando outro dia que era assim, coisas que a gente deixa de fazer por medo. E a primeira coisa que o cara faz é se defender. Não, imagina, eu não sou estuprador. Eu não sou um potencial estuprador. Vocês estão generalizando. Ou vocês são radicais. Isso acontece também com muita menina, e a gente tem visto, a audiência às vezes fala, puta, vocês estão feministas demais. Qual que é a medida? Existe, Brenda? Putz, eu acho que esse é um ponto super, super complicado e que gera um monte de mal-entendido. Então, assim, ser feminista, segundo tanta gente que eu entrevistei, é pedir uma igualdade de direitos e de oportunidades. Né? Não é pedir uma igualdade biológica ou qualquer outra, ou seja, não é negar a diversidade, não é negar a singularidade da qual é composta a humanidade. Né? Então, a gente, quando fala nesse novo movimento feminista, a gente tem que entender que, em vez de pedir uma igualdade, que é a grande crítica, deixar todo mundo igual, deixar homens e mulheres iguais, na verdade, o que esse movimento pede é que cada um possa ser do jeito que é. Né? E que se estende, inclusive, é um conceito bacana, e por isso eu gosto tanto dele, porque ele se estende a outras categorias de humanos. Né? A gente não está falando só da mulher poder ser o que ela é, mas do gay poder ser como é, do negro poder ser como é, sem sofrer preconceito e sem ter as oportunidades limitadas por ser gay, por ser mulher, por ser negro, etc. Então, ser sexy ou usar a sensualidade
é uma coisa tão deliciosa e que precisa ser mantida e será mantida, porque essa é uma força da natureza, independentemente das questões de direitos e de oportunidades. Então, assim, as pessoas de fato confundem muito quando a pessoa fala, eu sou feminista, e elas logo entendem. Isso quer dizer que você quer que homens e mulheres sejam iguais, que as mulheres não usem esmalte, não usem batom, não sejam femininas. Essa era uma grande confusão e ainda é para muita gente da minha geração, que é a geração que teve que chegar ao mercado de trabalho e se igualar aos homens, né? Então a gente nem pensava nessas coisas, a gente ia. Não é isso absolutamente que se pede. Então, a segunda questão, qual é a medida entre a sensualidade e a agressividade? Se é isso que você está me perguntando. Sim, é um tanto disso e um tanto de entender que, por exemplo, a menina que usa o decote não é pra ninguém. Pode não ser pra ninguém, pode ser que seja. Pode ser que não seja. Pode ser que seja só pra ela, porque ela simplesmente olhou no espelho ali de manhã e falou, cara, eu vou botar um decote, um vestido colado, bandagem, batom vermelho e vou pra rua. E quero só simplesmente viver meu dia. Olha, eu assisti recentemente uma entrevista de uma cineasta, eu me apaixonei pelo pensamento dela sobre o assunto, ela se chama Elisa Capai. E ela estava dizendo exatamente isso. Os filmes dela são lindos. Que é, assim, vamos entender que quando a gente sai à rua, por exemplo, que é uma grande questão que está se discutindo agora, eu posso sair de shortinho porque eu quero sentir o vento nas minhas pernas, ela diz, porque eu quero até me sentir sexy, porque eu quero me sentir bonita, ou porque, sei lá, era a roupa que eu tinha. Mas a questão é, nenhuma roupa é um convite a uma agressão, né? E é muito fácil a gente entender isso quando a gente troca de lugar. Os caras saem sem camiseta, né? Ou os homens podem, porque são legitimados a sair sem camiseta. As mulheres ainda não, um dia talvez saiam. Quando eles saem sem camiseta, isso não dá o direito para as mulheres ou para outros homens de tocar nele, de falar, nossa, que mamilo lindo que você tem, ai, que abdômen gostoso, você não quer ir lá para casa? Eu acho que é esse o código de respeito que está se pedindo. É empatia, né, Brenda? Acho que é basicamente você conseguir se colocar ali no lugar do outro e entender que talvez não seja para você também aquilo. É simplesmente para a pessoa. Tô a fim de sair desse jeito hoje. E acho que a gente fala com leitoras que são... As leitoras de Cosmo, acho que a gente brinca e a gente tem uma expressão que a gente fala, mulheres de Cosmo, que é uma menina que tá afim de ser gata, que tá afim de ser feliz, que tá afim sim de, levar um cara pra casa na primeira noite. Pode ser que ela queira interromper, porque a gente tem uma matéria que a gente adora, por exemplo, que é assim, o cara, talvez o cara não seja tudo isso. E simplesmente eu quero desistir. Obrigada, amigo, você é lindo, mas eu não tô afim de você. E tudo bem também. Rafaela tá ali sinalizando. Tem pergunta, Rafa? Tem uma... A Poliana Veloso tá dizendo, super concordo com esse movimento, sejamos o que quisermos ser, menos preconceito e mais amor, por favor. E a Bárbara tá dizendo, perguntando, na verdade, qual a maior lição que o feminismo te ensinou? Olha, eu gosto de uma definição que não tem uma autoria estabelecida ainda, mas que é muito usada pelas feministas, que é assim, o feminismo é a ideia radical de que as mulheres podem ser gente, né? Então, eu acho que é fácil entender o feminismo a partir daí, né? Elas não querem, nós não queremos ser superiores, nós não queremos uma sociedade sem homens, mas a gente quer ser considerada gente. Isso significa que a gente quer ganhar o mesmo que os homens, que a gente quer poder sair na rua do jeito que der na telha, que a gente não quer ter o discurso interrompido só porque é mulher, né? Uma das práticas de hoje, principalmente no ambiente corporativo, é que quando você está falando, alguém te interrompe ou se apropria da sua ideia, o tal mansplaining, né? Que as americanas chamam. Então, o feminismo é essa ideia. A outra coisa que eu acho muito legal e que me encantou, eu sou uma feminista convertida tardiamente, é a história de que ao pedir que o mundo olhe para você com mais respeito, você também passa a entender o feminismo como um direito humano. E a partir daí, você também passa a ser sensível a outros direitos de outras minorias. Tem mais pergunta, Rafinha, aí? Tem mais duas perguntas. A Patrícia de Tom pergunta:
Como explicar o feminismo para as mulheres? Então, acho que eu fiz uma coleção para essa aula, uma coleção de frases que a gente diz e que são machistas, ou que a gente ouve e que são machistas. E uma das coisas que eu acho que mais assusta as mulheres no feminismo, na ideia, no conceito de feminismo, fora aquilo que a gente já falou, que é a história de todo mundo ser igual, é achar que com o feminismo você vai ficar com o mundo muito politicamente correto, né? Muito sério, sem margem à brincadeira, sem margem à sensualidade, sem margem para a sensualidade, e isso não é verdade. Eu acho que esse novo movimento feminista, ele é inclusive muito divertido. Tem um grupo que se formou no Rio de Janeiro, chamado Mulheres Rodadas. Eu adoro a ideia, que é essa que você falou, né? Assim, e que surgiu depois que um carinha postou nas redes sociais um pôster dizendo: eu não mereço mulher rodada. E aí esse grupo se reuniu para dizer exatamente: nós somos rodadas sim, queremos ser rodadas, e quem não merece, nós é que não merecemos um cara que pensa assim, né? Então, eu acho que essa é uma ideia central, a de libertação das mulheres. Ninguém quer ser superior ao homem. Esse movimento pede um movimento de liberdade. Brenda, a gente tem um monte de pergunta, Rafa, eu sei, a gente vai fazer. Eu tenho uma dúvida aqui. Estou falando muito, Rafa? Não, tá ótimo. Eu tenho uma dúvida aqui interna, que a gente tem um cuidado quando a gente está fazendo a revista hoje em dia, e é uma obsessão que a gente divide ali na redação, que é assim, por exemplo, ninguém é pivô da separação de ninguém. Existem pequenos exercícios diários que a gente acha que pode fazer, Brenda, sobre o nosso machismo aqui, que existe, ele tá aqui, né? Então, assim, quando a gente diz assim, a babá foi o pivô da separação, a babá não era casada com ninguém, né? Então, a babá não é pivô de nada. Na verdade, o pivô da separação foi o cara ter arrumado uma amante ali. Existe um exercício diário ali que você se propôs a fazer, Brenda? Você é uma feminista tardiamente convertida? Eu posso acrescentar essa pergunta à pergunta da Evelyn, que ela perguntou: quando você se tornou feminista e o que te motivou? Então vamos juntar as perguntas. Eu acho que o exercício mais prático, mais funcional, é esse de troca de lugar. É o que mais funciona no dia a dia, né? Se coloca no lugar do homem e tenta fazer o contrário, né? Se eu falasse isso para um homem, se eu agisse assim com um homem, como seria? A outra coisa que a gente começa a perceber é que quando você começa a entender o feminismo como um exercício de liberdade, de buscar se livrar dos preconceitos e repensar as coisas, você começa, por exemplo, a ouvir música e perceber as frases que eram tão naturais de você ouvir antes e o quanto elas são agressivas. Por exemplo, eu levo meu filho mais novo na escola todo dia, ouço determinada rádio que tem uma música que eu gosto bastante, no sentido de que ela tem um ritmo legal e tal, é cantada por um homem e por uma mulher, mas tem uma parte que ele fala que ela diz não para provocá-lo, né? E atrás disso tem um pilar tão machista de pensamento, que é a base, por exemplo, do abuso, do estupro e tudo mais. Que é o que a gente talvez chame da cultura do estupro. Talvez seja um bom resumo do que é a cultura do estupro, então, né? E isso está disseminado, a gente canta isso sem perceber. Então, acho que um exercício legal também, sem querer ser chata, isso tem que ser uma coisa natural, porque tem que ser uma coisa libertadora, né? Não tem que ser uma coisa opressora, é de ficar ouvindo as informações que você recebe no dia a dia, para ter um ponto de vista mais crítico. Rafinha, vamos lá, mais perguntas? Mais perguntas. A Camila Dias levanta uma discussão, na verdade. Ela fala: por que o machismo ainda não é tratado como crime? Por que não se fala em criminalização do machismo, assim como foi com a homofobia e com o racismo? Não seria o mesmo caminho? Quais as maiores dificuldades para esse caminho? Esse não é o único caminho para a mudança efetiva? Criminalizar o machismo? Olha, existem muitos pensamentos em torno disso, né? Tem um movimento bastante grande para a gente estabelecer o machismo
a violência do homem como algo que tem um olhar, né, diferente em termos de justiça. O que eu acho, eu gosto mais de pensar que é um exercício hoje. Eu acho que todas as frentes são possíveis e devem ser trabalhadas, né? A frente legal, que tanta coisa nos trouxe para o Brasil em termos de evolução, de desenvolvimento social, à frente dos movimentos sociais, de comunicação, né? De quem gera conteúdo e tal, mas eu gosto de pensar na história da transformação pequena, né? Que acontece ali no dia a dia. Então, para mim, a origem de tudo e o jeito mais fácil da gente tentar quebrar esses preconceitos é na questão da gente continuar estereotipando o gênero, né? Então, quando nasce o bebê, a menina de cor-de-rosa, o menino de azul, depois quando a gente começa a embonecar a menina e tirá-la da possibilidade de escolher tantas outras coisas que ela poderia. Quando a gente afasta os meninos, por exemplo, de brincar de casinha, que é uma bandeira minha, né? Eu acho que uma das coisas mais libertadoras que pode acontecer com a gente, com a sociedade, é o compartilhamento das tarefas de casa, né? De verdade. E a gente não promove isso na infância, não é natural. Então, eu até me espanto com a quantidade de homens hoje, jovens, que tratam os afazeres domésticos com naturalidade, que realmente dividem isso, né? Mas o mais comum é a gente ouvir, por exemplo, a própria mulher dizer, eu tenho um marido legal que me ajuda em casa. E a gente sabe que ajuda não é divisão, né? Então, tratar essa questão de tentar tirar o nosso olhar tão estereotipado de gênero pode ser muito libertador para todo mundo, inclusive para os homens, né? A Graziele Roque está pedindo uma ajuda, na verdade. Como reagir a certas piadinhas machistas? Todas as vezes que eu tento explicar o feminismo para alguém, a única coisa que eu escuto são essas piadas e eu não sei como lidar. Existe, Brenda, acho que a gente está num momento de polarização no país, né? Uhum. Enfim, para tudo. E acho, inclusive, para os caras que estão olhando, os homens que estão olhando para isso, como, eu preciso entender como eu funciono nesse mundo e quero mudar. Então, eu consigo me calar, o cara que consegue se calar diante dessa atrocidade que aconteceu com a menina no Rio de Janeiro, ou com a inglesa que foi estuprada ontem em São Paulo, ou no tempo que a gente está aqui, a cada 11 minutos uma mulher é estuprada no país. Então, assim, existe esse cara. E, ao mesmo tempo, existe um cara ali do outro lado que acha divertido o baile de favela, ele acha a música e ele acha que, ele é assim mesmo, que homem é assim mesmo, e que passar e mexer com mulher na rua e chegando e dar essa insistida que diz a música, ele tem um pouco desse orgulho de ser macho. Porque, naturalmente, ele foi criado dessa maneira, inclusive por mulheres, né? Sim. Essa é a grande oportunidade que a gente tem filhos e, portanto, a gente pode provocar essa mudança, essa revolução. Você consegue, Brenda, fazer isso? Você tem do ponto de vista pessoal, eu estou te perguntando se você tem filho menino. Eu tenho 2 filhos. Do ponto de vista de olhar para o mundo, certamente, eles me dão muito orgulho, porque eles não entendem, por exemplo, um abuso, uma insistência. Eles não entendem a existência de um estupro, né? Como é que isso pode acontecer? Por outro lado, a divisão de trabalho em casa, ela é muito complicada. A gente está num momento, por exemplo, em que eu tento trazer para nós, né, para nossa família, as tarefas que antes eram delegadas para empregadas domésticas, que eu acho que é uma das formas mais machistas, se não de outros crimes, de outros preconceitos, de lidar em sociedade. Então, eu estou tentando trazer isso para dentro de casa e confesso que está sendo difícil, porque é chato mesmo, né? Sim. É chato lavar prato, é chato lavar roupa, é chato fazer compra de casa. Mas é chato para todo mundo, né? Exato, é chato para todo mundo. Então, essa tem sido a minha batalha atual. E como é que você faz para responder essa história das piadinhas, assim, que é a pergunta? Desculpa, eu interrompi a pergunta da leitora. Olha, eu acho que não tem resposta. Depende, assim, uma coisa é piada, outra coisa é cantada. Quando você é cantada na rua, tem muitas meninas que hoje estão revidando. E aí os caras ficam sem graça. Eu não estou recomendando que as meninas façam isso, porque você tem que avaliar o perigo da situação, em que momento que você está.
mas eu acho que é uma saída. A questão das piadas, a melhor maneira de desmontar um preconceito que tem atrás de um pretenso humor é usar uma argumentação, né? Então, uma das coisas que as pessoas, que os meninos dizem, por exemplo, tá, então você não quer ser elogiada na rua? Então tá, então eu vou começar agora, eu li recentemente um post desse que, em vez de falar psiu é bonita, eu vou falar psiu é feia, né? Então que é um jeito muito equivocado de entender o que é um elogio para uma mulher, né? E eu acho que isso a gente tem que usar argumento. Os homens em geral... Voltou. Voltou? Voltou. Meninas, desculpa, quem mandou pergunta, as perguntas ficam, Rafaela? Sim, as perguntas estão aqui. Então, seguimos. Então tem muita coisa ainda para conquistar. E essa história do direito de sair como quiser, sem ser agredida, essa é para resolver já, né? O mundo será melhor se a gente conseguir relações com mais respeito, com mais carinho. A Ana Lu tá dizendo, quando revidamos, ouvimos coisas piores do que a gente podia imaginar. O nível desce muito. Já a Bárbara Cortez falou, belíssima fala sobre as tarefas domésticas. A Alana Milagres pergunta, ainda no mundo de hoje é difícil ser feminista. Qual é a maior dificuldade já vivida por você, Brenda? Em ser feminista? Nossa, eu acho, olha, recentemente eu ouvi uma frase que me deixou, que é muito comum. Eu tenho um site chamado mulheresincríveis.org, em que eu entrevisto mulheres inspiradoras. E muitas mulheres que são executivas. No topo de carreira, né, Brenda? E eu quero saber como é que elas chegaram lá, o que elas pensam. Então são mulheres que estão muito conscientes da questão feminina, do quanto é mais difícil para a mulher alcançar os postos de direção. E, mais uma vez, isso é um dado, né, real. O Ethos, o Instituto Ethos, que faz radiografia da diversidade nas empresas, nas grandes empresas, acabou de publicar agora um relatório mostrando que as mulheres e os homens chegam de igual quando são estagiários, né, o mesmo número, basicamente, e que quando se chega à direção, nós temos só 13% de mulheres. Então, o que aconteceu, né, no caminho, que é uma das grandes perguntas. Bom, então, uma das coisas que eu mais fiquei chocada ao ouvir, ou chateada, foi quando eu entrevistei uma super executiva que trabalha com empoderamento feminino, é uma das vozes no Brasil que trabalha por isso, e eu perguntei, você é feminista? E ela falou, não, Deus me livre. Eu não sou feminista porque eu acredito que o mundo deve respeitar as diferenças entre homens e mulheres. Então, eu fiquei pensando, uma pessoa que estuda tanto esse assunto, será que é uma questão só da palavra feminista que está inadequada, que a gente precisa, como dizem as meninas, ressignificar essa palavra para que ela seja melhor entendida, né? Ou há realmente uma dificuldade de entender que o feminismo não propõe a eliminação das diferenças? Porque acho que tem uma coisa, ainda penso nas meninas, por exemplo, a gente fala com meninas de muitas idades aqui na Cosmo, né? Assim, a gente prefere não fechar tanto. E a gente tem uma coisa que acontece que a menina muitas vezes pergunta, a nossa leitora, assim, mas, por exemplo, eu acho legal que o cara pague a conta no primeiro encontro. Ou, eu não acho ruim deixar o cara abrir a porta do carro. Em que lugar em que lugar fica esta gentileza? Estou me colocando aqui no lugar da leitora, porque acho que é uma pergunta muito que elas se fazem. Em que lugar fica a gentileza masculina diante do feminismo? Olha, tem várias respostas para isso. Eu não sou dona da verdade, tá? Tem gente que acha que esse tipo de gentileza é uma reafirmação do machismo, só que fantasiado. Um verniz melhor. Tem gente que acha que não, que faz parte dessa relação das singularidades que a gente tem, né? Mas uma coisa que me espantou e de modo assim bem positivo foi ter conversado recentemente com uma sobrinha que é uma querida e que viveu um ambiente muito machista no interior do Maranhão,
que é natural, um ambiente rural, e que me falou, quando eu perguntei, você topa dividir a conta? O que você acha disso, né? Ou você é feminista até que ponto? Até a hora de dividir a conta, eu jurava que ela ia me responder, ah, não, mas o cara que paga, né? E ela me disse, não, o certo é dividir, ou se eu tiver mais dinheiro que ele pagar. Enfim, me deixou muito feliz essa percepção de que as coisas mudaram e mudaram em todos os lugares. Meninas, a gente vai ter que fazer a última pergunta, Rafaela. Virgem, peraí. Infelizmente. Escolhe uma boa. Todas foram ótimas, eu adorei falar para vocês. Tem várias. E olha, eu preciso fazer uma declaração aqui, pessoal, que eu fico muito feliz por essas perguntas tão sensacionais da audiência. A gente fica muito feliz de entender de que a Cosmo está no caminho certo, de falar tanto sobre como a gente pode ser uma mulher sexy, bonita, agradável, gata, profissional, super gabaritada, gostar dos caras, fazer sexo lacrado, sim, menina. Ana Lu tá muito chateada, que é a última pergunta. Ana Lu! Não é... A gente pode ser o que a gente quiser, é disso que a gente tá falando aqui, viu, meninas? Vamos pra última, vai. Andressa Malfetti falou: acho que não devemos ser partidos feministas, machistas, temos que ser tolerantes, lidar com as diferenças e respeitá-las. Vocês não acham? É disso que a gente está falando, né? Mas, feminismo não é o contrário de machismo, tá? É importante a gente... Lana, a gente respondeu sua pergunta sim. O que ela perguntou? Não, deixa eu só acabar com o negócio de feminismo e machismo. Vamos lá, né? porque eu acho super importante a gente falar o que quer dizer cada coisa, Brenda. O machismo é, digamos, um jeito que enxerga as mulheres como seres inferiores. Basicamente, que devem ficar no lugar que está. O feminismo, ele não quer que as mulheres sejam superiores aos homens. O feminismo quer que as mulheres tenham as mesmas oportunidades, de modo, assim, bem básico. Então, é muito diferente, é muito importante a gente não confrontar uma coisa com outra. Eles não são antagônicos, né, Brenda? Assim, eles não estão na mesma família, são coisas diferentes. A Lana perguntou sua dificuldade de ser feminista, que foi aquela pergunta. E que você falou, ela contou. Qual a minha maior dificuldade? Que você contou da entrevista, não foi? Eu acho que foi ouvir de uma executiva uma frase que não precisava. Em termos de dia a dia, eu sou de uma geração que não pensou muito sobre esse assunto. E por isso que eu falo que eu sou convertida depois, né? Porque a nossa geração ela teve que trabalhar, e ela pôde trabalhar, diferentemente da geração das nossas mães, e não pensou muito sobre esse assunto. Por isso que o feminismo hoje ele volta tão forte, eu acho, né? Porque tem uma geração que ficou no meio aí, que é a minha, que só passou a pensar nisso depois. Meninas, a Bárbara tá agradecendo, dizendo que gostou muito, que a Cosmo tá no caminho certo. Meninas, muito obrigada. Brenda, muito obrigada. Obrigada a vocês. Quem quiser se inscrever, a Brenda vai dar uma aula na academiadraft.org. .com, desculpa. Bota no Google, que nem eu faço, Academia Draft. Vocês vão achar. Vale um site que vale ler, ver as aulas do Draft. As aulas podem ser presenciais ou virtuais para quem não estiver em São Paulo. Vale investir essa grana, meninas. Obrigada. E quem não pegou pelo meio, o vídeo vai ficar completo lá na nossa página do Facebook. É só voltar lá daqui uns 2 minutinhos e dar o play. Obrigada, gente. Tchau.